Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar semanalmente conosco através das nossas publicações. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Chamados para Ser Santos, um estudo em Romanos. Hoje, na lição de número 9, o tema será o zelo que ignora. No capítulo 10, Paulo continua a discussão do capítulo 9, falando do profundo desejo que tinha em seu coração de que os judeus fossem salvos. Veja, desejo esse que se convertia em oração pelos da sua própria etnia. O termo coração não era usado como hoje, somente para as emoções, mas sim para falar da totalidade da pessoa. É como se Paulo dissesse: eu desejo com todo o meu ser e com tudo aquilo que eu sou, que os judeus sejam salvos. Ao se expor desta maneira, como esse tipo de fala, Paulo nos ensina o modo como devemos anunciar a nossa fé, com palavras temperadas com sal e moderação. Pois não devemos, veja bem, impor a nossa fé, mas mostrar a razão daquilo que cremos. Veja, é importante destacar esse aspecto nesse momento que vivemos de tanta intolerância religiosa. Nós precisamos focar a nossa mensagem nas boas novas de salvação e anunciar a Cristo, mostrando às pessoas a necessidade de aceitar o seu sacrifício, porque senão estarão condenadas eternamente. E quando assim o fazem, precisam mudar o seu modo de vida. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 1 e 2. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de sermos parte da tua família, de sermos salvos em Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos a entender e a compreender a tua mensagem, que tenhamos sempre palavras bem temperadas, seja palavras abençoadoras, que toquem o coração do perdido. É a oração que eu faço, ó Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Segundo Barclay, Paulo esteve falando sobre os judeus em uma forma muito dura. Esteve dizendo algumas coisas difíceis de ouvir e digerir por ele. A totalidade da passagem, desde Romanos 9 até o 11, é uma condenação do proceder dos judeus e a sua atitude rumo à religião. Veja, entretanto, devemos notar que do princípio ao fim, não há rancor em Paulo. Não há outra coisa que uma sábia saudade e um sentido de desejo. É o desejo de Paulo que os judeus sejam salvos. Veja, isso está bem claro nessa carta em Romanos. Se nós tivermos que aproximar os homens à fé cristã, nossa atitude deve ser a mesma. Paulo estava inteiramente, podemos assim dizer, disposto a admitir que os judeus eram zelosos por Deus. Mas também via que esse zelo carecia de direção. Era mal orientado. Toda a religião judia estava baseada em uma obediência meticulosa à lei.
O apóstolo afirma que os israelitas eram zelosos por Deus. Porém, seu zelo não estava em conformidade com a revelação de Deus, pois era um zelo sem conhecimento. O termo que melhor define zelo sem conhecimento é fanatismo. O próprio Paulo havia praticado tal fanatismo quando perseguia a igreja. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versos 54 ao 60, e no capítulo 9, do verso 1 ao 19. Esse tipo de zelo, de fato, era e é muito perigoso, porque ignora a justiça de Deus e tenta, veja, promover a sua própria justiça. Em outras palavras, o erro de Israel consistia em substituir a justiça de Deus, fundamentada na graça, a fim de estabelecer sua própria justiça. Esse tipo de justiça ou de pensamento carrega consigo pelo menos dois problemas. O primeiro é pensar que Deus nos deve. O segundo é nós acharmos melhores que os outros seres humanos, causando assim distorções em nossos relacionamentos, tanto com Deus como com o próximo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 3 ao 7. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos. O comentário do Novo Testamento NVI de F.F. Bruce diz que o fato de os judeus terem rejeitado a justificação pela fé é uma tragédia. Paulo confirma o seu desejo de que não a ruína, mas a salvação seja o destino dos judeus. A sinceridade evidente deles está mal orientada. Eles não conseguiram captar o fato de que Cristo iniciou a justificação pela fé, o que significa o término da tentativa de se acertar com Deus por meio da lei. Já o comentário da Bíblia Diário de Viver diz que, em lugar de viver mediante a fé em Deus, os judeus estabeleceram costumes e tradições, ou seja, acréscimos à lei de Deus, em seu afã de serem aceitos ante Deus. Mas os esforços humanos, por sincero que sejam, nunca poderão substituir a justiça de Deus que ele nos oferece pela fé. A única forma de ganhar a salvação é ser perfeitos. E isto é impossível. Somente podemos estender nossas mãos, podemos assim dizer, vazias, e recebê-la como presente. Pois bem, continuando ainda sobre o tema da justiça que precede de Deus, Paulo faz uma afirmação muito forte, ao afirmar que o fim da lei é Cristo. Mas o que Paulo deseja alcançar com essa afirmação é a compreensão de que Jesus é o fim do legalismo. O ser humano não está mais em uma relação de credor e devedor com Deus. Nós não estamos em um relacionamento com o divino baseado no medo. E você pode conferir isso em 1 João capítulo 4, verso 18. Jesus inaugurou um novo tempo em que nós estamos em paz com Deus. Por meio de Jesus, novo e vivo caminho para Deus. Você pode ver isso em Hebreus capítulo 10, do verso 19 ao 22.
fomos reconciliados com o Pai. Logo, procuramos a justiça que vem de Jesus, não a que vem da lei. Os que procuram a justiça que vem da lei precisam ficar atentos. Paulo citou Moisés em Levítico capítulo 18, verso 5, ao falar que o homem que pratica a lei viverá por ela. Esse texto diz ser necessário obedecer a todos os mandamentos para conseguir achar vida por meio deles. Ninguém, entretanto, conseguiu tamanha façanha, pois pelo simples fato de sermos humanos e imperfeitos, jamais conseguiremos satisfazer a justiça e alcançar a santidade de Deus por nosso próprio esforço. Mas aquele que busca a justiça que vem da fé, reconhece que não precisamos mais escalar para chegarmos às alturas e nem mergulhar, nas profundezas para alcançar Jesus, pois ele já veio. Olha que boa notícia, ele já veio, cumpriu a sua missão e assim temos livre acesso ao seu trono de graça. Jesus, a palavra encarnada, não está distante de nós. Os versículos 9 e 10 nos ensinam a forma como devemos confessar nossa fé. O ser humano precisa reconhecer Jesus como Senhor. O termo Senhor é a tradução da palavra Kyrios, que era usada em pelo menos 2 contextos entre os gentios e entre os judeus. Entre os gentios, a palavra era usada como um dos títulos do imperador romano, ou em referência a algum deus. Por exemplo, Kyrios Serafis significa o Senhor Serafis. Já entre os israelitas, Kyrios é a tradução grega do termo hebraico Adonai, que significa Senhor. Logo, confessar Jesus como o Kyrios é reconhecer quem de fato é Senhor sobre as nações, Jesus e não o imperador. E reconhecer que Jesus é Deus entre nós. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 10, verso 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. O comentário bíblico Beckham diz que a versão NEB traduz o versículo 9 de maneira a preservar a confissão cristã primitiva ali conservada. Veja, ela diz assim: se nos seus lábios estiver a confissão Jesus é o Senhor, ou seja, esta é a confissão que ninguém pode fazer exceto pelo Espírito Santo. Exatamente como Simão confessou como sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo, pela revelação do Pai. O cristão confessa que Jesus é o Senhor, ou seja, o Kyrios Iesus, através da instrumentalidade do Espírito Santo. Esta é a evidência de salvação. Já o comentário da Bíblia Diário de Viver faz o seguinte questionamento. Veja, alguma vez lhe perguntaram como se faz um cristão? É uma boa pergunta, não é? Esses versículos lhe dão a preciosa resposta. A salvação está no coração e na boca. A gente pensa que deve ser um processo complicado, né? Tem gente que pensa, mas a salvação é algo simples. Veja, não é tão complicado. Se acreditarem no seu coração, ou seja, se ao ouvir a mensagem, acreditarem no seu coração e proclamarem com a sua boca que Jesus é o Senhor ressuscitado, seremos salvos. Desta forma, ao crer na ressurreição também era e é uma atitude fundamental para a fé cristã.
Paulo chega a dizer que se não crermos na ressurreição, nossa fé é em vão. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Porque se negarmos a ressurreição física de Jesus, caímos em duas emboscadas. A primeira é, se não crermos na ressurreição de Jesus, também não acreditamos em nossa ressurreição. E com isso recusamos nossa esperança última, que é ressuscitar para sermos glorificados. A segunda é que, se Jesus não ressuscitou, veja, ele não está vivo. Não está à destra de Deus. Não intercede por nós. Portanto, se ele está morto, nossa fé também está. Eu, contudo, continuo acreditando na ressurreição de meu Senhor e em sua presença real em nosso meio. Eu vivo porque ele vive. E nós, todos os cristãos, precisamos pensar dessa mesma forma. Contudo, a pessoa que crer em seu coração deve dar mais um passo e confessar com seus lábios, ou seja, dar testemunho público de sua fé diante do próximo. O discípulo de Jesus deve declarar sua fé por meio de suas relações, como já foi dito, sempre de maneira amável e respeitosa. Nos versículos 11 a 13, Paulo conclui o argumento citando dois textos do Antigo Testamento. Isaías capítulo 29, verso 16 e Joel capítulo 2, verso 32. A fim de ratificar que tanto os israelitas como os gentios estavam na mesma posição diante de Deus. Pois não há diferença entre judeus e gentios. Paulo fala isso em Romanos capítulo 10, verso 12. Pois tanto um como o outro, para serem salvos, veja, precisavam crer. E como consequência de fé, confessar publicamente a Jesus. Não há limites étnicos para a promessa, pois ela alcança todas as famílias da terra. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 12, verso 13. Antes de continuar, vamos ler mais uma vez a Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 12 ao 15. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Segundo Barclay, a pessoa deve não só crer em seu coração, deve confessar com os lábios. Veja, cristianismo é crença mais confissão. Compreende atestar perante os homens. Não só a Deus, mas também a nossos semelhantes. Devem saber que somos cristãos. O homem deve declarar aos homens de que lado está. Agora, para o judeu era difícil crer que o caminho a Deus não passasse pela lei. Esta forma de confiança e de aceitação era para ele incrivelmente nova e frustrante. Além disso, era realmente difícil crer que Deus estivesse aberto a todos. O judeu não imaginava que os gentios estivessem na mesma posição que os judeus. De maneira que Paulo conclui seu argumento citando dois textos do Antigo Testamento que provam seu caso. Primeiro, Paulo cita o texto em Isaías. Todo aquele que nele crer não será confundido. Aqui não há nada a respeito da lei. Tudo se baseia pela fé. E, em segundo lugar, ele cita o texto de Joel. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja, não há limitação alguma
A promessa é para todos. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos. Em seguida, Paulo faz 4 perguntas, demonstrando a necessidade que temos de evangelizar, ou seja, de anunciarmos Jesus como o Senhor que venceu a morte e nos trouxe a esperança de que também venceremos. Primeira pergunta: como alguém vai invocar quem não conhece? Segunda: como alguém vai ouvir algo que não foi anunciado? Terceira: como alguém vai ouvir se não há pregador? Quarta: como haverá pregador se não há quem envie? A igreja é a única instituição do mundo que tem o privilégio de anunciar o evangelho de Jesus. Só a igreja pode ser igreja. Por isso, não devemos perder nosso tempo tentando ser outra coisa, nem devemos colocar algo ou alguém no lugar de Jesus. Somente Ele é Senhor. Como são belos os pés do que anunciam as boas novas. Romanos capítulo 10, verso 15. Essa é a afirmação de Paulo para designar a pessoa que se compromete em pregar as boas novas do reino de Deus. A caminhada de um mensageiro na antiguidade não era fácil. Eles caminhavam dias, chegavam aos seus destinos com os pés sujos, cansados. Porém, quando entregavam suas boas notícias, o povo se alegrava. O trabalho do pregador é anunciar Jesus e a sua obra de salvação. Nós só temos a tarefa de levar a mensagem aos ouvidos das pessoas, pois a fé vem pelo ouvir. Contudo, quem leva ao coração é o Espírito Santo, que convence o homem. Você pode conferir isso lendo João capítulo 16, versos 7 ao 11. Por isso, a igreja precisa acreditar no poder do Espírito Santo, não na força do próprio braço. Voltando ao tema mais específico do capítulo, em Romanos capítulo 10, verso 16 ao 21, Paulo diz que nem todos os israelitas deram crédito à pregação do evangelho, ou seja, ao cumprimento das promessas e alianças que foram feitas aos seus antepassados. Esse fato certamente torna os israelitas que não creram culpados, pois eles tinham informações suficientes, veja, para compreender o caminho da salvação pela graça, não por consanguinidade ou méritos próprios. Ao finalizar esta lição, é importante compreender que, ao acreditar na salvação via consanguinidade e por méritos pelo cumprimento da lei, fez com que os israelitas se achassem um povo exclusivo, como se Deus fosse somente deles. A fim de confrontar o exclusivismo judaico, Paulo afirma que Deus foi encontrado por aqueles que não buscavam e se revelou àqueles que não perguntavam por ele. É interessante esse pensamento. E ele faz isso em referência aos gentios, que mesmo sem terem tido os privilégios de Israel, ouviram a mensagem do evangelho e aceitaram o socorro divino pela justiça que provém da fé. Veja, Israel, embora Deus sempre estivesse com as mãos estendidas, escolheu a rebeldia e a desobediência. Deus, porém, mantém as mãos estendidas para todos aqueles que creem, que independentemente de serem gentios ou judeus, o buscam. Aprendemos nesta lição que Paulo faz uma chamada aos judeus para que abandonem o caminho do legalismo e aceitem o caminho da graça. É um chamado para que vejam que todo o seu zelo é vão e está fora do lugar.
É uma chamada para ouvir os profetas que muito tempo antes deles declararam a fé e que o único caminho para chegar a Deus é o caminho que está aberto pela graça, pela fé. Aprendemos também que devemos levar a outros a grande mensagem de salvação para que respondam às boas novas. Pois como saberão desta mensagem se ninguém lhes comunicar, anunciar? Deus nos chama para participar da proclamação desta mensagem para que ele seja conhecido em todos os lugares, inclusive na sua comunidade. Pense em uma pessoa, alguém que está perto de você, que faz parte do seu círculo de amizade e que ainda não conhece a Deus. Faça um plano, crie uma ponte, crie uma estratégia e haja o mais rápido possível e fale para ela dos benefícios de se tornar um cristão, de aceitar o sacrifício de Jesus. Eu finalizo perguntando a você: você deseja com todo o seu ser que as pessoas sejam salvas? Você anuncia o evangelho respeitando a consciência dos outros? Lembre-se que temos que ter uma palavra temperada com sal. Por isso eu pergunto a você: você crê mesmo em Jesus Cristo como único Senhor e Deus que ressuscitou? Você crê na nossa redenção, na nossa ressurreição? Se isso é verdade, não deixe de anunciar a todos quanto for possível as boas novas de salvação. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só, vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 9 e o tema foi o zelo que ignora. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que acompanham o canal, que frequentam, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica que pregue genuinamente a palavra de Deus. Faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido e você vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode acessar esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.